No caso, aqui esse aluno é um aluno novo, então ele não tem nenhuma redação ainda escrita, né, na plataforma, então vamos fazer a primeira escrita da redação neste momento. Então, aqui no caso, para fazer a escrita de uma redação, é só você vir aqui em criar redação, você vai escolher um tema, você pode escolher esse tema por assunto, então no caso aqui social, então vai trazer todos os tipos de assunto que tratam de questões sociais. Então, se eu escolher preconceito, ele vai trazer assuntos que falam sobre preconceito, né? Se eu escolher tecnologia, ele vai trazer assuntos que tratam de tecnologia. Você também pode reportar, de repente, algum tema que você não viu na plataforma aqui para que nós para que a gente cadastre, né, para você no sistema, ou reportar qualquer tipo de erro, ou ainda você pode solicitar, porque o seu professor ele vai ter acesso a cadastrar os textos motivadores aqui no caso. Caso você ainda não esteja satisfeito aqui com esses temas, você ainda pode colocar aqui a temática, né, que você quer. Então, você pode colocar uma palavra qualquer, ele também vai fazer a busca, igual aqui, qualidade de vida, né, relações de trabalho. Tá, vamos supor que eu vou escolher essa temática. Então, eu clico, né, no tema e clico aqui em começar uma nova redação. A partir desse momento, essa folha estará em branco para você começar a digitar aqui sua redação, colocar o tema, né, o título, desculpa, né, colocar aqui um título qualquer para sua redação também, né, no caso aqui eu escolhi a qualidade de vida e as relações de trabalho do século XXI. Propositalmente eu vou colocar uma redação que não tem relação com essa temática, né, então aqui eu vou até colocar um título, talvez aqui qualidade de vida. E aí você vai ver que quando eu clicar aqui em informações, o que acontece? O sistema, ele começa, a partir do momento que você começa a digitar, ele já começa a contabilizar quanto tempo que você vai demorar para fazer essa prova. Também temos uma métrica aqui muito interessante, que é para contabilizar aquela quantidade de linhas que você escreveu aqui, equivale a quantas linhas de uma folha de caderno. É exatamente, porque hoje, quando a gente digita no meio digital, muitas vezes a gente não tem noção com uma letra cursiva, né, uma letra que eu entregaria no dia da redação do Enem, quanto que eu ocuparia de espaço, né, naquela folha. Então, o que nós fizemos? Pegamos cerca de 1000 redações que elas estavam manuscritas e também digitalizadas, e nós contamos quantos caracteres daquela maioria das letras ocupavam ali na maioria das folhas, pela maioria das letras. E aí nós conseguimos chegar numa métrica, e aí é por isso que nós informamos aqui para vocês mais ou menos a quantidade de linhas, né, que aquela redação teria. Então, quando eu escrevo aqui uma redação, eu digitei aqui uma redação para você ter noção. Então, assim que eu termino de colocar aqui a minha redação, dentro de informações, ele vai mostrar aqui, ó, que isso daqui equivale a, em média, 30 linhas, né, se fosse numa folha de caderno, na maioria das letras, e 4 parágrafos. Se você tentar aplicar a correção dessa forma, ele vai dar os parabéns aqui e vai dizer que essa primeira etapa você já cumpriu. Caso contrário, vamos supor que eu tenha um parágrafo, né, a menos aqui. Eu vou tirar aqui esse parágrafo, né, da redação. O que vai aparecer aqui em informações? Que eu só tenho 3 parágrafos e 22 linhas. Se eu aplicar essa correção, ele vai dar um ponto de atenção, dizendo que possivelmente, né, a minha quantidade de linhas aqui está insuficiente, também a quantidade de parágrafos. Ainda assim, você consegue corrigir essa redação, se você desejar. Mas a gente dá esse ponto de atenção aqui, né? Porque o padrão Enem é em média de 3 parágrafos, então a gente dá um toque para que você, de repente, volte, né? E corrija aqui a sua redação. Então, vou voltar aqui com o meu parágrafo, certo? E eu vou aplicar de fato a correção. Então, no caso aqui, ele está dentro, né, do solicitado, e eu vou corrigir agora no caso. Então, ele vai fazer aquela primeira análise, a primeira correção, e ele já vai dar uma nota para cada competência do Enem. Essa parte da nossa plataforma, ela é totalmente gratuita, tá? Então, é uma parte que você não vai pagar.
você pode voltar, de repente, escrever, né, essa redação ou reescrever essa redação ou enviar para correção detalhada. Essa parte da correção detalhada, ela já é cobrada, tá? Então, quando você clica aqui, nós cobramos cerca de 1.000 criacoins para fazer essa correção. Então, hoje tá esse valor. Possivelmente, né, talvez com os testes e tudo mais, nós venhamos a trocar. Hoje nós cobramos isso para uma redação detalhada. Então, se caso você queira, você vai clicar aqui em comprar a correção ou continuar sem a correção. Então, no caso, se você continuar sem a correção, a sua redação, ela vai ficar aqui nos rascunhos, né? E caso você queira voltar, digitar essa redação de novo, ela vai ficar aqui guardada, né? E você pode reescrever. E um ponto importante que eu acabei não mostrando é o texto motivador. Antes de você escrever a redação, você pode fazer o download, tanto no seu celular aí quanto no computador, do texto motivador para você fazer a leitura antes de escrever, tá? Essa sua redação. E aí você pode tentar melhorar ou alterar alguma coisa dessa redação enquanto isso. Mas então, vamos supor que agora você quer mandar, né? Vamos supor que você reescreveu, colocou mais alguma coisa e quer de fato aplicar a correção neste momento. Então, você vai clicar em aplicar a correção. Aqui no caso, eu coloquei mais um parágrafo, né, nessa redação, então ele está falando que possivelmente eu ultrapassei, né, esse limite, mas eu quero ainda assim mandar essa redação para correção. Então, ele vai fazer novamente uma correção, então ele aumentou um pouquinho a minha nota aqui na parte de coerência, e aí eu vou enviar para a correção detalhada. Então, vou agora de fato, eu quero comprar nessa redação, então eu clico aqui em comprar a correção, e aí a partir desse momento ele mostra aqui, ó, que tá indo para a correção, para o pré-processamento, e eu volto para o painel aqui de redações. Nesse painel, ele vai me dar sugestões de novos temas, né, que eu posso escrever aqui na minha redação, os últimos que foram solicitados, então vocês podem escolher aqui e voltar a escrever. Enquanto isso, a IA, ela está corrigindo, né, a sua redação. Enquanto isso, você pode, de repente, criar uma outra redação. Eu vou colocar uma outra aqui, uma redação um pouco melhor para você ver quando a nota, né, ela vem melhor. Então, vou escolher uma redação aqui de valorização do idoso. Coloquei, né, essa redação aqui de valorização do idoso e vou aplicar essa correção também. Esse também ele tá falando que tá acima do limite, só que vamos supor que eu já testei essa redação na minha folha de caderno e ainda assim eu quero fazer essa correção, né, ou eu posso voltar aqui para a redação, né, lembrando que também tem um texto motivador dessa outra temática para você fazer a leitura, mas ainda assim eu quero aplicar essa correção. Então, eu vou corrigir mesmo assim, e aí nesse caso, essa redação ela tá um pouco melhor, então eu tive uma nota um pouco melhor também nessa redação. E aí, mas mesmo assim eu quero enviar, né, essa redação para correção detalhada e eu vou comprar mais uma correção aqui no caso. Então eu volto lá para o painel de correções, só que agora eu não quero mais escrever nenhuma, né? E aí o que vocês vão ver é que já foi corrigida a primeira redação, né? Em torno de 2 minutinhos, no caso. Essa redação ela já foi corrigida, então você pode clicar aqui, e aí essa é a parte mais interessante da nossa plataforma. Você vai ter uma correção detalhada, quase que a nível, né, de um professor para te ajudar. E o melhor, antes de enviar para o seu professor, né, possibilitando aí um aumento da nota, um treino na sua escrita e que você melhore cada vez mais, né, antes de prestar o Enem. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós fazemos uma avaliação de cada item da sua redação. Na análise da introdução, nós vamos avaliar os períodos da sua introdução. Então, clicando aqui, foi identificado pela inteligência artificial que possivelmente essa parte foi feita uma contextualização, né, um contexto histórico, trouxe algum contexto histórico. Esse segundo parágrafo, ele fez uma descrição. Existem outras formas de contextualizar e o importante é que nós temos aqui uma professorinha explicando para você como escrever uma boa introdução. Quando você clica Olá, aqui, você quer entender como avaliamos a sua introdução e principalmente como escrevê-la da melhor forma? Estamos avaliando 3 elementos em sua introdução.
E aí aqui a bonequinha ela vai explicar para você como que é uma boa introdução no padrão Enem. Então ela vai falar que uma boa introdução ela vai ter em média 3 períodos, né? Que você deve contextualizar de formas diferentes, de repente trazer um contexto histórico, trazer uma descrição, de repente uma citação, e aí a bonequinha vai explicar isso para você. Depois, o que nós fazemos? Uma análise se você já começou a informar para o leitor qual é o caminho que você vai levar nessa redação, se você está defendendo, começou a defender uma tese, né? Se o avaliador ele consegue saber aqui qual é a decisão que você vai tomar em relação ao tema. Então, aqui, o que a inteligência artificial identificou? Que não começou a defender a tese nem no primeiro período e nem no segundo período, né? Que é o ponto de atenção. E a professorinha aqui vai explicar para você como que é essa questão da avaliação da defesa de tese. Aqui na parte de retomada ao tema, como você deve ter percebido, o meu tema é de qualidade de vida. Só que a minha redação, ela fala sobre aquecimento global. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui em retomada ao tema, o que acontece? Não foi identificado nenhuma palavra que tem relação com o tema. Eu vou voltar lá para aquela redação com uma nota maior, só para você saber a diferença de duas redações, né, que possivelmente são melhores. Então, aqui na valorização do idoso, se eu for para avaliação dessa parte, você vai ver então aqui eu estou falando sobre valorização do idoso, né, e a temática de valorização do idoso. Aqui na parte de retomada, você vai ver que ele vai marcar em cada período de fato aqueles períodos que têm relação com o tema, né? No primeiro, no segundo período também, tá? Então, ele traz aqui essas relações que têm essa relação com o tema. Então, no caso aqui, no terceiro período, ele não identificou, né, que teve, mas aí, no caso, ele mostrou nos dois que tinham palavras aderentes à temática. E aí, voltando para a redação que nós estávamos, né, essa com menor nota, vamos para as próximas avaliações. Eu coloquei uma redação ruim para você entender como que fica essa parte de avaliação. Então, nós trazemos aqui erros ortográficos, né, e você pode voltar e corrigir essa redação. Então, ele vai habilitar a parte de digitação aqui para você corrigir. Porém, o ideal é que você faça o quê? Olhe primeiro toda a correção, veja todos os erros para começar a fazer essa correção e então entender o que você errou, né? Então faz uma visão geral da redação, como se fosse o professor que tivesse corrigindo para você e depois você volta e faz a sua introdução, corrige aqui a parte de norma culta, o que nós estamos trazendo? Erros ortográficos, uso de nomes próprios indevidamente, uso de gerundismo, gírias, né? Então a gente marca aqui locução verbal, que é o uso de verbos em sequência, que não é legal, os professores não gostam, né? Na verdade, não é que os professores não gostam, na verdade é que não é de bom uso usar frases com tanto verbo em sequência, né? Não é o ideal. E aí a gente vai trazer aqui um artigo para você falando sobre isso. Todos os dias a gente traz um artigo no blog do próprio CRIA explicando isso para você. E também a bonequinha explicando sobre a locução verbal, por que não é legal utilizar. Trazemos o uso da voz passiva em excesso, erros gramaticais, o uso de vírgula inadequadamente. Cada um deles, a nossa professorinha ela vai explicar para você o porquê que está inadequado. Na competência 2, nós avaliamos se você está dentro de uma dissertação argumentativa, né? Então, aqui o que nós avaliamos? Se você defendeu a tese num todo, se você argumentou num todo, se você interviu na conclusão, né? Nesse caso aqui, a única que ficou em falta foi a parte da intervenção. Então, possivelmente esse aluno, ele não está 100%, né? Mas ele pecou na parte da intervenção. Se você perceber que a parte de tese vai ficar em falta, argumentação em falta, intervenção em falta, cuidado. Possivelmente você vai tomar nota 0 nessa redação, porque você está fugindo ao solicitado da redação do Enem, né? Que é fazer uma boa introdução, com retomada de tese, uma boa argumentação e, por fim, dando uma solução desse problema no final. Então, é isso que o Enem pede, né, no padrão dele, numa dissertação argumentativa. Na parte de fuga ao tema, né, aqui nós trazemos
a possibilidade dessa redação ter ou não fugido ao tema. Nós trazemos também o uso de primeira pessoa, que não é adequado, né, aqui nas redações. Na parte da similaridade semântica, a gente vai trazer aquelas palavras que têm maior similaridade com a temática, então qualidade de vida, né, e as relações aqui do século XXI. Então tinha uma frase aqui que fala muito, né, sobre a temática. O trabalho é uma atividade cujo sentido se inscreve no conjunto da vida social. Então teve aqui um período, possivelmente por isso que ele identificou que tinha alguma coisa dentro da temática, mas um ponto para você, aluno, olhar é que, nossa, eu só falei do tema aqui, praticamente nesse parágrafo, então eu quase não citei na introdução, né? No meu segundo parágrafo eu não falei quase nada, e muito menos na intervenção. Então, possivelmente, você fugiu sim ao tema, né? Nessa redação, então é um ponto para você tomar cuidado aqui na redação. Na competência 3, nós avaliamos o plágio, ou seja, se você fez alguma cópia do texto motivador. Então, nesse caso aqui, ó, justamente aquela parte, na verdade, eu fiz, né, para mostrar para vocês, foi feito uma cópia, né, do texto motivador, que muitas vezes os alunos copiam trechos inteiros e não é o ideal. E aí a nossa plataforma, ela faz a identificação e mostra para você e para o professor. Então, cuidado, né, na hora de copiar trechos, que não é interessante. A nossa plataforma, ela faz essa detecção e vai falar para você que não é o adequado, né, fazer essa cópia. A nossa bonequinha também vai explicar aqui para você. Depois a gente faz análise de clichês, né, então, palavras que não são de bom tom, né, você utilizar aqui na redação, né, mostra que você tem um vocabulário pobre, né, que está utilizando clichês ou ditados populares. Nós avaliamos o uso de parônimas e homônimas aqui na sua redação. Então, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, a população não tem apreço pelas decisões mal tomadas pelo governo. Esse apreço, ele não é de ser cedilha, ele vem do verbo apressar. Assim como essa segunda frase, a retirada do extrato de seiva, né? Esse extrato seria de extrato social. Então, aqui é o extrato que deriva do extrato com X, né? Então, aqui na parte de dúvidas aqui, no caso, ele vai trazer uma possível probabilidade, né, de estar ou não estar dentro do contexto, o que faz você pensar, né, nós não vamos acertar 100%, é uma inteligência artificial que vai estar fazendo essa análise, mas já vai fazer você pensar, nossa, será que realmente dúvidas ali era com acento ou era sem acento, né, no caso, aqui era com acento. Né, não gera dúvidas, né, com acento que era para ter sido colocada, mas muitas vezes a gente não para pensar. O uso de redundâncias, né, então aqui encarar de frente, então utilizei redundância, a gente marca que não é legal e é avaliado aqui dentro da competência 3. A competência 4, aqui é muito interessante, porque ela mostra o uso de conectivos. Então, é muito importante que você seja eclético no uso de conectivos na sua redação. Aqui, nesse caso, o aluno ele utilizou bem pouco, né, da abordagem dos conectivos. Vamos lá para uma redação que teve nota alta, para você ver a grande diferença disso. Então, quando eu venho aqui numa redação com 920 pontos, na parte da competência 4 e dos conectivos, você vai ver que esse aluno ele foi bem mais eclético, ele usou conectivos ele usou bem mais, né? Então, no entanto, uma vez que, desse modo, né, assim sendo, contudo, entretanto, então ele foi, ademais, como também, então ele foi mais eclético no uso de conectivo, que possivelmente vai levar ele a ter uma nota maior na redação. Então, voltando, né, mas aqui no caso de uma redação, né, nota alta, vou voltar aqui de novo bem rápido, ele traz ainda assim o uso de palavras repetidas, né? Então, mesmo o aluno tendo a nota alta, ó, aqui foi percebido, e muitas vezes o avaliador ele pode não ter percebido, né? Porque a nossa IA, ela aprendeu, né, com correções de fato, né, de professores, mas aqui no caso, ó, o aluno repetiu muito a palavra idosos e idoso, né? Também, então, será que ele não poderia ter trocado?
né? Aqui a parte social ele repetiu, mas tudo bem, aqui foi uma vez a cada 3 parágrafos. Então, o legal é que às vezes a palavra vem repetida, mas o aluno ele vê isso e antes de enviar para o seu professor, ele faz essa correção, tá? Vamos voltar para redação com nota menor, para você ter aqui uma noção. Então, voltando aqui para a redação com nota menor, o aluno ele também repetiu algumas palavras, como florestas, governo, oceano. Aqui no mesmo parágrafo ele utilizou 3 vezes, no quarto parágrafo também, né? Florestas ele usou no mesmo parágrafo, aqui nem tanto, ela está um pouco mais espaçada, né? Então, você consegue. Aqui no caso não ficou legal, porque o governo ele foi usado junto aqui nos 3 parágrafos, então dá para você voltar e fazer uma correção. Assim como análise de conectivos que se repetem, né? Muito aqui no caso, houve muito uso do ou, né? Aí do de. Então, será que não dá para trocar? Será que não dá para fazer uma articulação melhor aqui na minha competência 4, no uso das palavras? Então, isso é um ponto importante aqui para você avaliar. Na competência 5, a gente avalia termos impróprios, né, que não é legal você utilizar na sua redação, e nós também vamos explicar isso, né, com a nossa bonequinha, o porquê que não pode. E na intervenção, nós avaliamos a sua conclusão, e ele traz aqui uma probabilidade de você ter ou não intervido, ou seja, dado uma solução final na sua redação. E é basicamente isso, tá? Então, o que vai acontecer? Esse aluno, ele vai corrigir todos esses pontos, vai melhorar essa redação e só depois enviar para o seu professor. Então, qual que é o ideal depois que você faz toda essa avaliação? Volta aqui, corrige a sua redação e só assim você envia para o professor. Então, no caso aqui, ó, eu vou enviar para o professor uma redação que eu sei que ela tá melhor, tá? Então, eu vou enviar essa daqui para o professor, aí eu vou fazer uma correção como se fosse o professor e vou retornar para você. Então, supondo que eu já corrigi todos os erros, né, dessa redação, eu vou enviar, então, essa redação para o meu professor, né? Então, aqui a minha nota já está relativamente alta e eu vou enviar essa redação para que o meu professor, ele faça essa correção neste momento. Então, aqui vai começar a avisar que essa redação está aguardando a correção. Então, aqui eu já não consigo mais ter a visualização da inteligência artificial até que o meu professor, ele retorne essa correção, né? Mas eu ainda consigo melhorar, de repente, essa que está com nota baixa. Enquanto o professor não corrige, você também tem uma análise gráfica por competência de como você está indo na escrita das suas redações. Você consegue avaliar por nota, né? Também aqui no caso, então essa redação você tirou nota 920, nessa redação aqui eu tirei 480. Então eu consigo ter essa visão nos últimos 7 dias, nos últimos 15, nos últimos 30, você consegue fazer o filtro, você consegue ver qual foi a sua melhor, a sua pior nota, a redação que você precisa melhorar, né? De repente, antes de mandar para o seu professor fazer essa correção. Aí agora eu vou trazer, depois que o professor corrige, como que vai aparecer isso daqui, para você ver, né, o que o professor fez na sua redação. Bom, agora que o professor ele corrigiu a sua redação, você vai receber aqui que o professor corrigiu e a setinha novamente estará verde, significa que você poderá novamente olhar a sua correção. Então, no caso aqui, você já percebeu que o professor ele tirou um pouco mais de ponto do que a IA tinha dado. A IA tinha dado 920 pontos e aqui, no caso, o professor ele tirou uma pontuação do aluno e aí você vai conseguir saber qual é o feedback do professor. Então, o professor ele pode fazer mais marcações na sua redação que não tinha, né? Então, ele pode acrescentar aqui, por exemplo, o uso de voz passiva, né? A mais na sua redação. Então, ele vai marcar coisas que, de repente, a inteligência artificial não viu, mas o professor ele conseguiu identificar. Então, ele vai mostrar aqui alguma coisa que você precise, né, melhorar na sua redação. E aí ele também traz aqui o comentário. Então você pode escutar o áudio do professor, caso ele tenha deixado o áudio, e mais o comentário que ele deixou aqui para você. Então aqui você vai clicar no áudio. Olá, acabei de fazer a correção da sua redação. Então o professor ele vai mandar um áudio,
né, para você, o que é bem interessante, então faz vocês se aproximarem até um pouco mais. E aí, você, para a próxima redação, com certeza você vai cometer menos erros e você também vai mandar uma redação cada vez mais com menos erros. O seu professor vai poder treinar a sua escrita e chegar aí na tão sonhada nota 1000 na redação do Enem. Então, até a próxima!